Qual o melhor formato de imagem para a web? JPEG, PNG ou SVG? Eu vou abrir aqui meu Photoshop e vou mostrar para vocês. Se eu criar um gradiente aqui, de fora a fora, eu vou salvar primeiro como JPEG, vou manter a qualidade no máximo, e agora eu vou salvar também como PNG. Agora, se eu abrir os dois aqui no Photoshop, aqui, à primeira vista, a gente não percebe nada, né? As imagens parecem bem similares. Porém, se eu vir aqui criar uma curva e adicionar um pouquinho mais de contraste nas cores claras e nas cores escuras, aqui no PNG você pode ver que está tudo certo. Porém, se eu arrastar essas mesmas curvas aqui e colocar na imagem JPEG, aqui você consegue perceber muito mais quebras nas cores. E por que será que isso acontece? Será que a gente precisa parar de utilizar o JPEG? Então sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo hoje. Se você está chegando aqui agora, não conhece o canal ainda, já aproveita para se inscrever aqui no canal e bora lá pro vídeo. Bom, para quem não sabe, o JPEG e o PNG são imagens do tipo bitmap. Mas o que é uma imagem bitmap? Aqui no Photoshop eu abri uma foto do meu gato, e se eu aproximar bem aqui na imagem, você vai perceber que vão aparecer diversos quadradinhos. E esses quadradinhos eles são chamados de pixels. Então uma imagem bitmap ela é formada por diversos pixels, e cada pixel ele contém uma informação de cor. Se eu pegar aqui, por exemplo, o meu seletor de cores e vir arrastando aqui, você vê que cada quadradinho desse ele tem uma cor diferente, e isso aqui que forma a nossa imagem final. Isso aqui vai ser interessante um pouquinho mais pra frente, quando eu for explicar um pouquinho sobre imagem vetorizada. Mas por enquanto é interessante que você saiba que o JPEG e o PNG são imagens do tipo bitmap. Tá, mas qual que é a diferença então entre o JPEG e o PNG? Bom, a principal delas que você já deve saber é que o PNG ele suporta transparência e o JPEG não. Então, por exemplo, se eu vim aqui nessa imagem e eu remover o fundo dela, eu salvar ela como JPEG e salvar ela também como PNG, a primeira coisa que a gente percebe é que o fundo da imagem JPEG ficou branco e o fundo da imagem PNG ficou transparente. Isso porque o PNG ele suporta um canal alfa, né? Um canal de transparência no caso. Então essa é a principal diferença. Mas se você olhar bem, o tamanho dos arquivos ele dá bastante diferença também. Por exemplo, nessa foto aqui em JPEG, o tamanho ficou 9 megabytes. Porém, nessa imagem PNG ficou 25 megabytes, então essa é uma diferença muito grande. O PNG ele tende a lidar melhor com fotografias, quando a gente tem um range maior de cores. Porém, apesar do JPEG saber lidar melhor com fotografias, ele tem um probleminha que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Assim como eu mostrei lá anteriormente, lá no início do vídeo, como você pode perceber, essas duas imagens têm uma grande diferença na qualidade das cores, né? Então, a imagem PNG ela é muito mais suave, ela não tem aqueles risquinhos, né? Aquela diferença de cor que a imagem JPEG tem, por exemplo. Aqui se a gente aproximar bem, ó, você vê que tem várias camadinhas de cor. Agora aqui no PNG não. Você vê que a cor ela é muito mais suavizada, né? Tem uma diferenciação de cor muito maior. E por que isso acontece? Digamos que o PNG ele suporta cores em 16 bits, no caso. Ele tem um suporte maior para range de cores. Então, caso você precise de uma riqueza maior de cores, é interessante que você use o PNG. Só que aí que tá. Se eu vim aqui em imagens mode, você vai ver que o 16 bits está selecionado aqui no Photoshop. E agora, se eu vim aqui no JPEG, vim em imagem e vim em mode, você vê que o 8 bits está selecionado. Quando a gente exporta uma imagem PNG para web, aqui no Photoshop pelo menos, por padrão, ele vai diminuir isso para 8 bits. Isso para a gente ter um tamanho de arquivo menor, porque não é interessante que a gente fique utilizando o arquivo 16 bits na web, porque isso vai acabar impactando no desempenho final do seu site. Então isso tem que ser levado em consideração. Apesar do PNG ele ter uma qualidade melhor, nesse caso aqui pelo menos, com 16 bits ele vai ter um tamanho de arquivo maior. Só que aí que tá, nessa situação aqui, o tamanho do arquivo PNG ele ficou maior. Como você pode ver que ele está com 468 KB, o JPEG, e o PNG está com 1 MB e 9 KB, então é mais que o dobro do tamanho. E por que isso acontece? Como eu falei para você, o JPEG ele sabe lidar melhor com fotografias, ele sabe lidar com imagens que tem um range maior de cores, né? Uma variação maior de cores. Mas isso resumido a 8 bits, né? A gente não pode comparar, por exemplo, uma imagem de 16 bits com uma 8 bits. Então se eu vier aqui nessa imagem, exportar ela como PNG, e eu exportar a mesma imagem como JPEG, bom, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é o seguinte. Você vai ver que a imagem JPEG está com 951 KB e a imagem PNG está com 424. Então, apesar do PNG estar com o canal de transparência ativo e tudo mais, ele ainda conseguiu um arquivo menor. E eu adicionar uma curva aqui, igual a gente fez lá com as outras imagens, você vai perceber o seguinte. Se eu aproximar bem aqui, vou aumentar um pouquinho mais o contraste.
você começa a perceber que tem alguns defeitos aqui na cor. Então, apesar de eu ter exportado o JPEG com uma qualidade bem alta, você percebe que tem alguns defeitos na imagem, né? Tem alguns problemas. E se eu pegar essa mesma curva e jogá-la no PNG, você percebe que ele não tem esses mesmos problemas que a gente tem aqui no Photoshop, tá vendo? Aqui em cima, por exemplo, aqui tá bem limpo e aqui tá bem sujo, digamos assim. E mesmo assim, essa imagem PNG eu exportei como 8 bits. Isso aqui você percebe aqui no lado direito, tá vendo? /8/8. E as imagens 16 bits ele fica /16, né? O PNG ele sabe lidar melhor com imagens, digamos que flat, que tem poucas cores, pouca variedade de cores assim, mesmo que a gente tenha um fundo transparente. Se a gente não tiver o fundo transparente, ele fica menor ainda. Primeira coisa que eu indicaria aqui no caso é você usar o JPEG para fotografias onde você não precisa de transparência. Agora, caso seja uma imagem flat, você pode usar o PNG, que ele vai te dar um tamanho de arquivo menor se comparado ao JPEG e também uma qualidade maior do que o JPEG. E é aqui que entra o SVG. Mas o que é o SVG? SVG significa Scalable Vector Graphics, que é basicamente vetores gráficos escaláveis, digamos assim. Ele é um vetor gráfico para web, mas o que é um vetor, para quem não sabe? Vou abrir aqui meu Illustrator e como você pode ver aqui nessa imagem, ela tem diversos pontos. Então na imagem bitmap, conforme eu mostrei para vocês anteriormente, se a gente aproximar, a gente tem vários pixels. Então essa imagem ela é formada de quadradinhos. Agora numa imagem vetorizada, essa imagem ela é formada por pontos, né? São coordenadas no caso. Então por exemplo, eu posso selecionar um ponto aqui e arrastar. Eu posso alterar a posição desses pontos. E o mais interessante do vetor é que ele pode ser escalado infinitamente, porque ele não é formado por pixels. Numa imagem bitmap, se eu redimensionar, cada um desses quadradinhos aqui eles vão aumentar e sua imagem vai perder a qualidade. Agora, no caso de uma imagem vetorizada, eu posso redimensionar ela e esses pontos eles vão só mudar de posição, eles vão ser reposicionados. Então eu tenho uma qualidade ilimitada e um tamanho de arquivo muito pequeno. Essa imagem SVG ela ficou com 31 KB. Essa imagem PNG tem 400 KB e a imagem JPEG tem 951. Então, como você pode perceber, a imagem SVG ela é muito menor e a qualidade dela é, digamos que é infinita, né, no caso. Deixa eu abrir aqui no navegador para você ter uma ideia da diferença. Bom, se eu der um zoom nessa imagem JPEG, você vê que depois de um tempo ela começa a ficar borrada, né? Ela já perde um pouco da qualidade. A imagem PNG é a mesma coisa, se eu aproximar, vai chegar um ponto que ela vai perder a qualidade. Porém, na imagem SVG, como ela é um vetor, né? Como ela é calculada matematicamente, essas posições, né? De cada um daqueles pontinhos que eu mostrei para você, se eu vier aproximando, eu posso aumentar isso aqui infinitamente e eu não vou ter perda de qualidade. Isso porque é uma imagem recalculada matematicamente. E o mais interessante é que se eu abrir aqui essa imagem SVG, você vai ver que ela é só um código no caso. Se eu vier aqui e salvar o nosso triângulo como SVG, você vai ver que o código dele é bem mais simplificado, né? No caso a gente só tem um polígono aqui. E esses pontos, no caso, são as coordenadas que eu mencionei lá para você. Bom, e qual que é o benefício de utilizar uma imagem vetorizada, no caso, a imagem SVG para web? Bom, primeira coisa é o tamanho do arquivo. Como você pode perceber, o tamanho do arquivo SVG ele é muito menor do que um PNG e um JPEG. Segunda coisa é a qualidade. E a terceira coisa, que também engloba esses dois, é que você não precisa utilizar dimensões diferentes. Por exemplo, na web, quando a gente vai trabalhar com imagens, ícones e coisas do tipo, a gente precisa adequar essa imagem para a retina. Então, por exemplo, a gente exporta um ícone de um tamanho só e exporta esse ícone vezes 2, no caso, para ele atender a telas de alta densidade de pixels, digamos assim. Então eu criei um mapinha aqui para facilitar a vida de vocês, que é basicamente o seguinte. Aqui, como você pode ver, ele é meio que um fluxograma. Então, por exemplo, a gente vê se a imagem é vetor. Se ela for vetor, a gente vê se ela é muito complexa. Por que essa questão da complexidade? Apesar dessa imagem nossa, ela ter ficado num tamanho menor do que as outras imagens, pode acontecer da gente pegar vetores muito complexos, com muitas formas, por exemplo. Então, veja que ele tem diversos pedaços aqui. Isso faz com que o arquivo acabe ficando maior. Então você precisa considerar esses pontos também. Você tem que analisar caso a caso para ver qual formato de imagem deve ser aplicado. Caso ele não seja muito complexo e ele seja um vetor, então você usa o SVG, que você vai ter um tamanho de imagem menor com qualidade maior. Agora, caso seja um vetor muito complexo, então eu recomendo que você utilize o PNG.
Isso porque os vetores normalmente eles já têm uma imagem meio flat. Ou pode ser que não seja também, pode ser que você tenha um vetor complexo que tenha diversos gradientes. Então nesse caso aqui, é bom você analisar bem a situação, beleza? Mas na maioria das vezes você vai ter um vetor e ele vai ter um estilo flat e você pode exportar como PNG, porque assim como a gente viu, o PNG ele ficou com um tamanho menor e com uma qualidade melhor quando a gente está falando de imagens com cores mais flats, beleza? Então caso não seja um vetor, a gente vai ver se ele é uma fotografia. Caso ele não seja uma fotografia, a gente vai exportar como PNG. Caso ele seja uma fotografia, a gente precisa ver se ele precisa de transparência, porque se ela precisar de transparência, a gente vai ter que usar o PNG, não tem pra onde fugir. É o único que suporta transparência, né, entre esses tipos de imagem bitmap. Então no caso da fotografia, com transparência, usa o PNG. Mas caso não precise de transparência, você pode usar o JPEG, né? No caso, para fotografias ele consegue lidar melhor, né? Ele consegue criar um tamanho de arquivo menor, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal também. E eu vou deixar um vídeo recomendado aqui para vocês, que é porque a maioria dos programadores falha na hora de estudar programação. Ele vai te ajudar a evitar algumas armadilhas e ser muito mais eficiente na hora de estudar programação. Aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais também, que é @layer.comp. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!